Isaías capítulo 1. O primeiro versículo desse capítulo pode servir como um título para o livro inteiro, e é provável que tenha sido o primeiro sermão que o profeta Isaías foi instruído a divulgar e a fixar por escrito, como Calvino julga que era o costume dos profetas à porta do templo. Isso é semelhante ao nosso costume de afixar as proclamações em locais públicos para que todos possam lê-las. Abacuque 2 e verso 2. Dessa forma, outros que assim desejassem poderiam fazer cópias autênticas das proclamações, assim sendo original. Depois de algum tempo, poderia ser guardado pelo sacerdote entre os registros do templo. O sermão que está contido neste capítulo apresenta uma forte acusação exibida em nome de Deus contra a congregação e nação judaica, pela sua ingratidão, versículo 2 e 3. 2. Pela sua incorrigibilidade, versículo 5. 3. Pela corrupção universal e degeneração do povo, versículo 4, 6, 21 e 22. 4. Pela perversão da justiça por parte dos seus governantes, versículo 23. Uma triste reclamação a respeito dos juízos de Deus, que eles tinham trazido sobre si mesmo, pelos seus pecados, pelos quais foram levados a quase a completa destruição. Versículos 7 ao 9. Uma justa rejeição daquelas demonstrações e sombras de religião que tinha conservado entre eles, apesar do seu abandono e apostasia gerais. Versículo 10 ao 15. Um fervoroso chamado ao arrependimento e à transformação, apresentando-se diante deles a vida e a morte. A vida caso obedecesse ao chamado, e a morte caso não fizesse. Versículo 16 ao 20. Uma ameaça de destruição àqueles que não se convertessem. Versículo 24 e do 28 ao 31. A promessa de uma transformação feliz no final e de um retorno à sua pureza e prosperidade iniciais. Versículo 25 ao 27. E tudo isso deve ser aplicado a nós, não somente à comunidade de que somos membros nos seus interesses públicos, mas à condição das nossas próprias almas. A visão de Isaías, versículo 1. Encontramos neste trecho bíblico o nome do profeta Isaías, pois assim é em hebraico, Jeha-i-Ahu. O seu nome quer dizer salvação do Senhor, um nome adequado para um profeta, por cujo intermédio Deus dá a conhecer a salvação ao seu povo, especialmente para esse profeta, que tanto profetiza sobre Jesus o Salvador e a grande salvação realizada por ele. Está escrito que ele é o filho de Amós, não de Amós o profeta. Os dois nomes na versão em hebraico diferem mais do que em português, mas os judeus pensam que se tratava de Amós, o irmão ou filho de Amazias, rei de Judá. A tradição em questão é tão incerta quanto a regra que eles apresentam, de que, quando é citado o nome do pai de um profeta, o próprio filho também era um profeta. Os alunos e sucessores dos profetas são, na verdade, frequentemente chamados de seus filhos, mas nós temos poucos exemplos, se é que temos algum, de que seus filhos tivessem sido seus sucessores. A natureza da profecia é uma visão, pois lhe foi revelado em uma visão, quando ele estava desperto, e ele ouviu as palavras de Deus, e viu a visão do Todo-Poderoso, como diz Balaão em Números 24 e 4. Embora talvez não tornasse uma visão tão famosa, a princípio como ocorreu com a visão posterior, no capítulo 6 e no verso 1, os profetas eram chamados de vidente, ou homens que viam, e por isso as suas profecias são adequadamente chamadas de visões. Ele viu com os olhos da mente e previu tão claramente por revelação divina e ficou tão seguro disso, tão completamente ciente disso e tão afetado por isso, como se o tivesse visto com os olhos corpóreos. Observe que
Os profetas de Deus viram aquilo de que falaram, conheceram o que viram, exigiram a nossa crença naquilo em que eles mesmos criam, pois se tratava de fatos de que tinham plena certeza. João 6:69, 1 João 1 e versículo 1. 2. Eles não podiam deixar de falar do que viam, porque percebiam como todos ao seu redor tinham interesse nisso. Atos 4 e verso 20, 2 Coríntios 4 e verso 13. O assunto da profecia consiste no que ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, a nação das duas tribos e aquela cidade que era a sua metrópole. E nela há pouca informação a respeito de Efraim ou das 10 tribos, de quem há tanta outra informação na profecia de Oséias. Alguns capítulos desse livro diz a respeito à Babilônia, ao Egito, a Tiro e a algumas outras nações vizinhas, mas o livro toma o seu título daquilo que é o seu conteúdo principal. Portanto, está escrito que ele diz a respeito a Judá e Jerusalém, as outras nações mencionadas pelas quais os judeus se interessavam. Isaías lhes traz de uma maneira especial instrução, pois é privilégio de Judá e de Jerusalém pertencerem a elas os oráculos de Deus. 2. Repreensões e ameaça, pois se em Judá, onde Deus é conhecido, se em Salém, onde o teu nome é grandioso, for encontrada iniquidade, elas antes de qualquer outra prestarão contas por isso. 3. Consolo e encorajamento em épocas ruins, pois os filhos de Sião se regozijarão no seu rei. A data da profecia. Isaías profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Com isso fica evidente, que ele profetizou durante muito tempo, especialmente se, como diz o judeu, ele foi por fim morto por Manassés, tendo uma morte cruel, ao ser cerrado em partes, algo que supostamente se refere o autor da carta aos Hebreus, em Hebreu 11:37, desde o ano em que o rei Uzias morreu, capítulo 6, versículo 1, até a doença e a recuperação de Ezequias, passaram-se 47 anos, porém não se sabe ao certo durante quanto tempo antes e depois disso Isaías teria profetizado. Alguns avaliam 60 anos, outros 80 no total, pois uma honra para ele e uma felicidade para o seu país que ele permanecesse durante tanto tempo servindo. E nós devemos supor que ele tivesse começado muito jovem e continuado até uma idade muito avançada, pois os profetas não estavam limitados como sacerdote a uma determinada idade, para o início ou para o término de seu serviço. 2. Que ele passou por uma variedade de época. Jotão era um bom rei, Ezequias ainda melhor, e sem dúvida eles encorajaram esse profeta e receberam seus conselhos, foram seus patronos e ele foi um conselho particular para eles. Mas entre eles, e quando Isaías estava no auge dos seus dias, o reino de Acás foi muito profano e ímpio. Então, sem dúvida, ele foi censurado na corte e provavelmente forçado a esconder-se. Bons homens e bons ministros devem esperar tempos difíceis neste mundo e preparar-se para eles. Então, a religião judaica foi reduzida a tal ponto que as portas da casa do Senhor foram fechadas e altares idólatras exigidos em cada esquina de Jerusalém. E Isaías, com toda a sua eloquência e mensagens que vinham diretamente do próprio Deus, não pôde evitar isso. Os melhores homens, os melhores ministros não podem fazer o bem que desejariam fazer no mundo.